casos de parada cardíaca de um atleta durante a prática esportiva. Isso pode estar relacionado ao esporte em si? Existem várias causas que fazem um jovem ter uma parada cardíaca. Qualquer um que se proponha a fazer atividade física, passar por um exame cardiológico, a chance de você dar o diagnóstico do problema é muito alta. Substâncias também usadas para poder aumentar a musculatura, isso durante também a atividade física. Qual é o resultado para o coração? Muito ruim. Jovens costumam, às vezes, misturar bebidas. Isso pode causar uma morte súbita, um infarto? O álcool ele está relacionado a um tipo de arritmia muito específico, chamada fibrilação atrial, e acontece com muita frequência. Olá, que bom que você chegou. Eu sou Vivi Costa e hoje a gente vai conversar sobre ataques cardíacos em jovens. Por que eles acontecem tão cedo? Há uma causa específica? Como tratar? Como evitar? Esse assunto acabou sendo mais discutido nos últimos dias, até porque LeBron James, que é filho do astro do basquete americano, LeBron James, acabou tendo um ataque cardíaco durante o treino do time da universidade de basquete, e isso aos 18 anos de idade. Enfim, por que isso acabou acontecendo com um menino tão jovem? Vamos conversar agora com o cardiologista Henrique Maia, ele que é coordenador do curso de residência em arritmia cardíaca do Hospital de Base aqui no Distrito Federal. Muito obrigada por participar com a gente aqui do podcast. Obrigado, bom dia a todos. Doutor Henrique, a gente normalmente vê casos de parada cardíaca de um atleta durante a prática esportiva. Isso pode estar relacionado ao esporte em si? Para o coração, o impacto significa uma conversão em energia, tá? Em corrente elétrica, propriamente dito. Normalmente as pessoas costumam não se lembrar, mas o coração é uma bomba, ele bombeia sangue, isso é fácil de lembrar. A gente fala em marca-passo e todo mundo tem uma ideia, mais ou menos, do que é o marca-passo. Mas as pessoas não se lembram que dentro do coração existe um sistema elétrico. E é um sistema bem complexo, sensível à atividade elétrica, que comanda todo o ritmo cardíaco. O que ocorre num caso desse é que o impacto é convertido em energia elétrica. E a gente sabe até que tanto de energia elétrica que precisa. É relativamente pouco, 50 joules. É o equivalente ao impacto com força de você com um punho fechado bater numa parede. Isso dá mais ou menos 50 joules. Basta que isso aconteça no momento em que a eletricidade está fazendo uma coisa específica dentro do coração, que o impacto é convertido em eletricidade e a eletricidade acaba gerando arritmia. Isso é difícil de entender, né? Não, mas ficou muito fácil e didático aí para poder fazer essas comparações. Isso acontece mais com atletas de alto rendimento? Ou isso pode acontecer, de repente, num futebol de fim de semana? Pode, porque nesse caso é o impacto que é o problema e não a doença da pessoa. Obviamente, quanto maior a quantidade de impacto, quer dizer, quanto mais contato físico o esporte tem, como no caso do basquete, porque o impacto da bola é muito na altura do tórax e às vezes errando a bola serve como ponto de impacto, o beisebol, porque aquela bola é muito dura e se a pessoa erra ali, ela impacta no tórax, é maior. E óbvio, se é um atleta de competição, a velocidade e a força que envolve esses movimentos é muito maior. Então a chance de um problema é maior. Alguma coisa em torno de 90% desses eventos acontecem em atletas competitivos. É muito mais incomum, 1 em cada 10 só em atividade recreativa. Justamente porque não tem esse nível de impacto, não tem esse nível de contato físico entre os jogadores. E o esporte, ele ajuda a evitar, a ter menos riscos, apesar de acontecer mais durante uma atividade física? Porque a pessoa pode pensar agora, nossa, então é melhor a gente até evitar, não vamos nem fazer esporte. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O evento de morte, não só a causa específica, como o multicoges que a gente está falando, mas as doenças que causam morte, como a gente viu algum tempo atrás no time do São Caetano, que teve um jogador que acabou falecendo em campo, elas são muito raras. A gente estima que isso acontece em 1 em cada 200 mil praticantes de esporte competitivo por ano. Por outro lado, o esporte é
uma das coisas que efetivamente previne doença cardíaca. Isso é muito claro, isso é um dos fatores de riscos para você ter um infarto, falta do esporte. E em consultório, uma das duas coisas que a gente prescreve basicamente todo dia. Faça exercício e coma direito. É a base do tratamento cardiológico, que é a prevenção das doenças cardíacas. Quer dizer, não pare de fazer esporte. É muito importante. Isso, não use isso como desculpa. Não use isso como desculpa de jeito nenhum. E em relação ao número de casos em jovens, isso vem aumentando? Você vem percebendo isso? Não aumenta. As causas, bom, no caso do commotocorde, isso é um acidente e ele acontece aleatório. Ele é a segunda causa de evento cardíaco em jovens atletas. As outras causas estão muito relacionadas a alterações cardíacas, quase todas elas de caráter congênito. E essas doenças congênitas, elas são mais ou menos estáveis na população, elas não mudam muito. Então, não tem acontecido. A gente tem percebido mais nas últimas décadas, porque nós começamos a observar mais. Mas a ocorrência, a incidência disso é muito estável ao longo dos anos, não muda muito. Quando a gente fala de doenças cardíacas, a gente vem com parada cardíaca, ataque cardíaco, infarto. São eventos diferentes? São eventos diferentes. Parada cardíaca e ataque cardíaco são dois termos usados quando ou o coração tem uma arritmia muito séria ou quando ele efetivamente parou de bater. Essas duas situações, em termos médicos, nós chamamos de morte súbita. O paciente estava bem e, de repente, uma arritmia de alguma natureza aconteceu e o coração parou de bater. A gente prefere o termo morte súbita porque gera menos confusão. O infarto, esse é uma outra história. O infarto acontece quando uma das artérias que leva sangue para o coração entope. E para de levar sangue, portanto, aquela área morre por falta de sangue. Isso está relacionado a entupimento, isso está relacionado a colesterol, isso está relacionado, de novo, a dieta e exercício. E ele não tem nada a ver com a parada cardíaca. Quer dizer, esse é um evento onde músculo cardíaco morre. Tudo bem. Na hora do infarto, durante o processo em que o músculo está sofrendo pela falta de sangue, ele pode acabar gerando arritmia e isso é fatal. Pode ser fatal. O que seria uma parada cardíaca, morte súbita, sim, o que seria um ataque cardíaco. A gente prefere não usar esses dois termos, porque principalmente a expressão ataque cardíaco é usado para um monte de situações, como um infarto, como a presença da parada cardíaca mesmo, como das arritmias, a morte súbita. Também é usado como, por exemplo, quando o paciente tem um AVC, que é uma outra doença completamente diferente. E por isso, às vezes, a gente até fica em dúvida se o AVC também tem a ver com uma parada cardíaca, porque pode levar a isso, então? Eventualmente, sim, bem raro. Tá? O AVC já não é uma doença cardíaca. O AVC é uma doença do cérebro. O conceito é o mesmo. Uma parte do cérebro morreu porque parou de receber sangue. Isso causa, dependendo da área que ocorrer, por exemplo, se acontecer na área do cérebro que controla a respiração, a pessoa para de respirar. E é muito grave. Tá? E eventualmente pode causar o óbito do paciente. Mas até a mecânica com isso acontece diferente. Enquanto no coração a gente está falando em entupimento de artéria por conta de colesterol, fumo, diabetes, etc., um monte de fator de risco, no cérebro isso é coágulo. É um coágulo que acaba se desprendendo de algum local e entope uma artéria lá em cima, lá no cérebro. Quer dizer, a mecânica até do funcionamento é diferente. São duas doenças bem distintas uma da outra, com causas bem distintas uma da outra. Essas doenças cardíacas, principalmente a morte súbita, infarto, ou até o AVC, que a gente está falando que não é do coração, enfim. Mas quando num jovem é mais sério, é mais fatal? O infarto, sim. O infarto em jovens ele tem uma mortalidade maior do que o infarto no adulto. Entre outras razões, porque as causas costumam ser diferentes. Enquanto... adulto não, né? Depois da quarta, quinta década de vida. Enquanto o infarto mais tardio está relacionado ao entupimento mesmo de coronária e, de novo, aqueles fatores de riscos, o infarto no jovem não.
Existem algumas situações, por exemplo, a intoxicação por drogas faz o infarto, e é um infarto muito sério. Existem doenças cardíacas que causam entupimento da artéria, que não são pelo colesterol, e normalmente aí ele costuma ser mais sério. Como as causas são diferentes nas duas populações e as causas no jovem, elas causam uma situação clínica mais séria, a mortalidade em jovens é maior. E não tem nada a ver com esforço, tá? De novo, a mortalidade com esforço ela é muito rara, é muito incomum. A doença que mata pelo esforço mata muito mais fora dele, porque ela tem uma característica congênita, de novo, quer dizer, ela está lá a despeito da existência do exercício, do que acontece no adulto. Depois da quarta, quinta década, aí não, o infarto acontece por outro motivo, é uma doença que vai progredindo muito devagar, então em algumas pessoas dá tempo do coração se adaptar um pouco antes da crise, antes do momento grave, o que aumenta e melhora o prognóstico. Bom, a gente falando aqui de jovens, né? Os jovens costumam, às vezes, misturar bebidas. Isso pode causar uma morte súbita, um infarto, alguma doença? O infarto está relacionado com o uso de cocaína. Tá? Mesmo outras drogas como o LSD, a maconha, eles raramente causam o infarto. A cocaína, não. Ela causa intoxicação por cocaína, acaba causando arritmia, pode infartar e é muito sério. O álcool ele está relacionado a um tipo de arritmia muito específico, chamada fibrilação atrial, e acontece com muita frequência, e não só em jovens. Em inglês existe uma síndrome que eles definem como síndrome do feriado, que é a presença dessa arritmia na segunda-feira de manhã. Depois da libação alcoólica do final de semana, bebendo, enchendo a cara com excesso de álcool. O álcool em pequenas quantidades, principalmente quando a gente está falando em vinhos, ele tem um certo efeito protetivo para o coração. Muito acima dessa pequena quantidade, ele passa a ser lesivo e lesivo para o corpo todo, inclusive para o coração. Seria o quê? Uma taça de vinho, o ideal? Existem normas, tá? Mas uma taça de vinho de cerca de 200 ml dia, não acumulada, quer dizer, você não pode na sexta-feira tomar 7 taças do dia. A semana inteira? Tomar 7 taças do dia. Ele é bem tolerado e até benéfico. Tá? Acima disso, ele começa a ser muito maléfico. Ele começa a deteriorar bem a função cardíaca, a função de pâncreas, a função de fígado, altera cérebro, causa anemia. Quer dizer, tem uma série de efeitos muito ruins. A mistura de energético com bebidas, isso pode ser prejudicial em qualquer idade. Energético, existem 2 substâncias dentro do energético, a cafeína e a taurina. Os teores de cafeína que tem numa latinha de energético são um pouquinho maior do que tem numa xícara de café. Só que ele é um estimulante. A cafeína é um estimulante, bem como a taurina. E você misturar um estimulante junto com um álcool que desorganiza o funcionamento celular do cérebro e do resto do corpo, isso pode acabar dando a impressão de que você pode beber mais. E beber mais significa problema, como alcoólico, e beber muito mata. Tá? Então, não. Beber, como tudo mais na nossa vida, em excesso é muito ruim. Pequenas quantidades de um energético em um drink durante uma noite para mudar o sabor, isso não tem problema nenhum. A questão toda é quantidade. Quer dizer, em excesso pode causar, por exemplo, uma parada cardíaca. Pode causar uma arritmia, quer dizer, é muito sério. A gente tem uma publicação médica que eu acho muito elegante, que ela começa, é uma publicação inglesa, que o título da publicação é assim: adivinha o quê? Excesso é ruim. E fala a respeito do excesso de prática de esporte. Tá? Hoje a gente sabe que existe um mínimo em que o esporte começa a não ser tão efetivo. Esporte de qualquer natureza é benéfico. Quanto melhor você fazer um pouquinho do que fazer nenhum. Mas o ponto ideal de esporte começa por volta de 2 horas e meia, 3 horas por semana. Depois de 8, 9 horas por semana, ele começa a ser prejudicial. Então, excesso é ruim. Mesmo o esporte em excesso é ruim. Álcool também, né? Não pode nem se dizer que não. Tudo que passa é ruim, né? Tudo que falta também. Então, equilíbrio é sempre a melhor solução. Caminho. Quando a gente está falando sobre isso, substâncias também usadas para poder aumentar a musculatura, isso durante também a atividade física, qual é o resultado para o coração? Muito ruim.
Tá? A substância que existem várias, existe dieta para atleta, tá? A dieta do atleta não tem nada a ver com a dieta da pessoa que faz exercício para prevenção de doença cardíaca, que faz exercício recreativo. Até onde nós sabemos, a reposição de substâncias, a complementação alimentar com químicos, ela não está indicada para quem não faz exercício competitivo e está indicada para quem faz, porque eles têm um consumo muito maior. Enquanto nós estamos falando em reposição, em controle alimentar, adequação de dieta, isso é muito benéfico para o atleta competitivo. Se você tem alguma deficiência, isso é muito benéfico. Na hora que nós começamos a falar em estimulação química não alimentar, como é o caso da testosterona, que é muito comum, aí não, aí é bem prejudicial. A gente vê muito em consultório prescrição de testosterona em mulheres e o resultado você tem aumento de níveis de colesterol, que é muito prejudicial, vai causar entupimento, e nós estamos voltando de novo na história lá do infarto, ataque cardíaco. Homens, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, teve uma certa época em que o fisiculturismo foi muito em voga e, para manter aquele padrão do fisiculturista hipermusculoso, usava-se ingestão de testosterona. Isso causa inflamação nos vasos. E então nós tivemos um surto de eventos de derrame, de AVC, em usuários de testosterona. Então, reposição de hormônio para crescer musculatura, não, de jeito nenhum. Reposição alimentar, se você tem deficiência, ótimo. Se você faz atividade física competitiva, muito provavelmente você vai precisar. Mas se você tem uma alimentação saudável, bem balanceada, bem diversificada e faz exercício recreativo, você não precisa disso. E mulheres têm usado cada vez mais reposição hormonal e às vezes acabam se empolgando com a estética, o que é um risco. É um risco sim. A testosterona, do ponto de vista estético feminino, ela tem um impacto muito grande. Ela faz uma modelação da musculatura feminina e acaba resultando um perfil visual muito bonito. Mas às custas disso é uma lesão orgânica que está sendo causada, né? Você tende a masculinizar um pouquinho o corpo feminino, aumentando massa muscular, que não é uma característica da mulher. A mulher tem uma massa muscular menor do que a masculina. E esse processo de aumentar também gera todas as outras alterações do hormônio no corpo. Aumento de pelo, engrossa a voz e por aí vai, diminui a mama e por aí vai. Além dos efeitos cardíacos que ela pode causar. Então, a gente formalmente desaconselha, é contraindicado o uso para essa finalidade. São relativamente raras as situações onde você repõe testosterona, tanto em homens quanto em mulheres, e quase sempre isso não tem nada a ver com exercício. Tem mais a ver com a questão de libido, impotência, assim por diante. Bom, a gente aqui acabou levando a conversa não só para jovens, porque afinal de contas esse é um assunto que interessa a qualquer idade, e o impacto também é em qualquer idade, mas inclusive falando de jovens e adultos, enfim, mas o que pode evitar principalmente? Alguns exames, algo preventivo? Tá. As doenças que causam a morte súbita no jovem, tirando o comoticórdios, que não pode nem ser classificado como doença, elas têm quase sempre um caráter congênito. E a maior parte dessas doenças é visível no eletrocardiograma. Quando não é visível no eletrocardiograma, o ecocardiograma dá o diagnóstico.